Olá, amigos telespectadores dos canais comunitários de Belo Horizonte, Sete Lagoas e Conselheiro Lafayette, TVC BH, TV Sete Lagoas, TV Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette e a todos os nossos amigos telespectadores que nos assistem através da internet, pelo nosso site tvcbh.com.br. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, conversando com pessoas que se destacam em suas atividades. Quer dizer, o nosso programa de hoje está em dia de festa, em dia de comemoração, porque o nosso convidado é muito especial. Hoje nós vamos conversar com um ícone do teatro de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, da América do Sul e de outras fronteiras. Vamos conversar com Pedro Paulo Cava. Olá, Pedro. Olá, Didi. Boa tarde. Boa tarde. Olha, é uma satisfação muito grande de você estar aqui nos estúdios da TVC BH. Sei que sua agenda é muito complicada, você muito nos honra em ter aceito o nosso convite. A honra é minha de ter sido convidado e vim com prazer. Ok. O Pedro Paulo Cava é diretor, ator, autor, dramaturgo, produtor e professor de teatro. Ele mexe com teatro, ele que vai contar essa história, mas pelo que eu sei, há pelo menos 50 anos de atividade. Ô Pedro, e eu me emociono, não apenas pela sua presença, mas é porque eu sou um ator, como dizia João Etienne, me disse uma vez João Etienne Filho, você é um ator que não se fez. Quando eu fui fazer uma entrevista com ele, e lembrei para ele que eu fui dos primeiros alunos do TU, do Teatro Universitário. Falei, eu parei antes de... Nos anos 50? Dos anos, exato, 60. 60. Né? Era a Aide Bittencourt, diretora. João Etienne, Paula Lima, o Otávio Cardoso. Paula Lima, Otávio Cardoso. Era uma turma muito boa. O Ed Ribeiro era meu colega de turma, mas muitos fizeram sucesso. O Ed está aí tinha um grande diretor. Grande diretor, mas eu tive que parar, talvez até para a satisfação dos possíveis, eventuais assistentes de teatro. Porque não era a sua era a Justiça. Hoje... E agora a TV. A TV por acaso, mas a gente está aqui fazendo você a TV comunitária. A Justiça tem um ritual teatral, né? Como? Principalmente criminal, né? Nossa Senhora, antes de ser magistrado, eu fazia circo. Fiz muitas defesas em júri, era verdadeiro teatro. Teatro. Realmente, um bom advogado é aquele que... Então, alguma coisa eu aprendi, por isso é que eu dou conta de bater um papo aqui, sem ter nenhuma sabência de televisão. Bom, mas aí quem fala hoje é você, Pedro Paulo Cava. Vamos começar. Como é que anda o teatro hoje, Pedro, na sua visão? O teatro brasileiro como um todo, ele anda de acordo com a economia. Se a economia está frágil, uma das primeiras coisas que as pessoas cortam é o lazer, né? Mas não é só isso. O teatro brasileiro hoje ficou refém, não só o teatro, mas todas as artes ficaram reféns das leis de incentivo. Ficaram reféns dos burocratas da cultura, que estão instalados nos ministérios, secretarias, entidades públicas e até empresas privadas. Às vezes não entendem nada Não, em geral não entendem. Não entendem. Não, em geral não. E sabe como é que eu classifico esses burocratas da cultura? Eu acho que são pessoas esquisitas que, à noite, quando nós todos artistas estamos dormindo, eles se encontram no centro da Terra para combinar tudo que é sacanagem que eles vão fazer com os artistas no dia seguinte. Principalmente os funcionários do Ministério da Cultura. Esses, então, são especialistas em sacanear com os artistas, né? Então, é um ministério policialesco, um ministério que acha que todo artista rouba, enfim,
quando a gente sabe que o roubo não está na arte, né, nesse país. De jeito nenhum. Mas o teatro brasileiro vai sofrendo, então, essa política perversa de você ser refém das leis de incentivo, da burocracia, e muito diferente do teatro que eu costumei a fazer quando eu comecei a fazer, que a gente juntava um grupo de pessoas, ou formávamos um grupo, etc., e nós mesmos bancávamos os nossos espetáculos. Patrocínios não existiam. E o espetáculo esse dinheiro tinha que voltar na bilheteria, tinha que render na bilheteria, para que a gente pudesse se remunerar pelo menos o capital aplicado ali de cada um. Quer dizer, quando você tem 100, eu tenho 20, eu tenho 50, pronto, botou, montou. Agora vamos torcer para o público vir. E nem sempre o público vinha, né? E nós estamos falando de anos 60. Eu comecei em 64 e eu tinha 14 anos. E isso durou até o início dos anos 90, quando então as leis, o Collor extinguiu a Lei Sarney, que também não ajudava muito, mas depois criou a Lei Rouanet, e a Lei Rouanet vai, então, transformar todo mundo em refém, e as leis municipais, as estaduais, etc, etc. Então, está parecendo uma gincana, todo mundo está correndo atrás do dinheiro. É aquela corrida que o cachorro põe a linguiça na frente para o cachorro correr atrás, e é uma vara pregada no cachorro, mais ou menos isso que está acontecendo na arte, não só no teatro, na arte brasileira, nesse momento. E isso aí é uma política muito dirigida para ver se os artistas, de uma certa maneira, eles desistem de fazer arte. Porque se eles desistirem, os mais novos podem se locupletar do dinheiro público através de fundos, que é esse o projeto de estatização do PT para a cultura. E olha que eu posso te dizer com muita tranquilidade isso, porque eu sempre votei com o PT, nos candidatos do PT e tudo, mas a política cultural deles é um desastre, porque eles leram Gramsci, mas eles estão fazendo a prática com Goebbels. Um ministério fascista, eles usam a censura, eles fazem tudo. Então, onde é que eles estão errando? E ninguém dá muita bola para isso, porque o Ministério da Cultura não representa tanto nesse amplo espectro de ministérios que tem esse país. Então, estamos mais ou menos de lado, né? Mesmo assim, o teatro progrediu muito, o cinema, principalmente brasileiro, teve um avanço muito grande, né? As artes plásticas marcham sozinhas, independente de coisa, porque é um mercado extremamente comercial. A dança é absolutamente refém, como o teatro, de todas essas leis. Então, o teatro brasileiro hoje está passando um momento de perplexidade e vivendo mais uma crise. Quando eu cheguei para comecei a fazer teatro, as pessoas falaram, cuidado, vai entrar na crise do teatro daqui a pouco. Mas a crise do teatro sempre existiu. Basta existir o homem, o pensamento, a inquietação, que o teatro vai estar em crise. E a crise financeira é sempre isso, porque se alguém quiser uma profissão para ficar rico, se for para o teatro, vai escolher errado. Né? Era melhor fazer outra coisa. Então, mas as pessoas conseguiram, ao longo dos anos, sobreviver dignamente do seu trabalho no teatro. Trabalhando com muito esforço, às vezes 3 horários, de manhã, de tarde, de noite, dando aula, fazendo espetáculo, trabalhando de técnico, trabalhando de produtor. Quer dizer, essa mexida toda deu a sobrevivência para muitos dos artistas de teatro que estão aí, que não confundir com artista de televisão, que é outra coisa. Muitos artistas de teatro que estão aí pelo Brasil afora, que são desconhecidos, porque você, daqui de Belo Horizonte, você não conhece o que é feito no teatro de Manaus nem de Porto Alegre, como Manaus não conhece Porto Alegre, Brasília, Recife. Então, o teatro não tem conversado entre si, como já houve momentos, na época da ditadura, que o teatro foi obrigado a conversar. Todos os estados foram obrigados a conversar entre si para enfrentar um inimigo comum. E, de repente, isso aí espalhou, né? E você não perdeu o contato com a arte que é feita nesse país, você não sabe o que está realmente acontecendo. O ator, o produtor de teatro, o diretor, ele às vezes se satisfaz com
o aplauso. Essa foi sempre a gratificação maior desse pessoal, no meu entendimento. Não? Mas é verdade. Pouco que eu conheço. Mas é claro que não se produz um espetáculo, principalmente um espetáculo de qualidade, sem recursos. E recursos. Você fala, essa crítica que você fez à política do PT, eu faço, sempre fiz aqui, em relação às TVs públicas, não só a TV comunitária. O governo Lula, em 2 mandatos, não investiu nas TVs públicas. O governo Dilma, no primeiro mandato e até agora, não investiu nas TVs públicas. E ficam as pessoas fazendo. Nós fazemos televisão comunitária aqui há quase 20 anos. Damos espaço com muita dificuldade para diversos segmentos da comunidade. E o governo só dá dinheiro para quem está, para as Globo da vida, para meter o pau no governo, porque as grandes mídias que fazem presidentes e tiram presidentes. E a Dilma que se cuide, porque se ela não tiver um espaço, como poderia ter com as TVs públicas, pelo menos para se defender, coisa pode complicar. Mas Mas é verdade, porque na verdade está tudo misturado, né? Essa crítica que eu faço ao PT, esse traçado de política pública, de cultura do PT, ele foi tão violento e começou em Belo Horizonte. Ele foi tão violento que os outros partidos assumiram isso. O PSDB assumiu isso dessa maneira. O reinado do burocrata sobre o artista, hoje é mais importante para os governantes, porque mantém um artista debaixo de uma bota que está pisando em cima dele. Se você não fizer o edital, se você não fizer o projeto, se você não entrar na lei, se você não prestar conta, de saída, para os entes públicos, os entes públicos de cultura, o artista é um bandido. Essa é uma coisa... Não tem outra coisa para fazer na vida, vai fazer... Então é um bandido que vai se locupletar de dinheiro público para poder... Olha, eu conheço os artistas do Brasil inteiro, as pessoas querem sobreviver com dignidade da sua própria arte. Infelizmente, o mercado encaminhou todo mundo para esse rumo, e esse rumo virou refém de uma política pública de cultura completamente neofascista. É isso que está ocorrendo no Brasil hoje. Os burocratas da cultura têm mais importância do que a arte que é produzida. Eles é que definem. Eles decidem até a estética do que vai ser feito. Eles aprovam ou não aprovam nas leis, nos editais, etc, etc. Eles decidem até a estética daquilo que vai ser feito por um artista ou por um grupo de artistas, senão eles não patrocinam, não autorizam o patrocínio. E esse dinheiro não é público. É o dinheiro de lei de incentivo. No momento que o governo renuncia àquele dinheiro, ele não tem mais nada a ver com dinheiro público, ele não sai do caixa do Tesouro. O governo renunciou. O governo, quando renuncia ao imposto, por exemplo, sobre a linha branca de eletrodomésticos, ele não vai lá pedir prestação de contas, não. Ele renunciou. Ele tirou aquela alíquota. Ele não fica lá pedindo prestação de conta para a Brastemp, para não sei quem, vocês estão ganhando dinheiro com aquilo. Não, eles estão ganhando dinheiro, fizeram para isso. Quando o governo renunciou, e não foram esses governos, ainda foi lá no tempo do Collor, por incrível que pareça, renunciou, criou a Lei Rouanet e renunciou a X% do imposto de renda, ele não tem mais nada a ver com isso, isso é uma relação de mercado. Mas para manter o artista refém, os burocratas colocaram na cabeça de todo mundo e fazem lá as suas regras e firulas e vão vivendo disso e amedrontando as pessoas de que realmente esse dinheiro é público. Não, não é público. Olha, esse dinheiro já deixou de ser público. Isso que o Pedro Paulo Cava está falando é muito importante, é muito sério, é muito sério. Olha, quando um produtor, um diretor de teatro apresenta um projeto, é aprovado pela Lei Rouanet, com todas as dificuldades, com todas as burocracias, e consegue, ele vai encontrar uma dificuldade, vai marchar atrás de um patrocínio. Daqui não é daquela empresa, porque aquela é renúncia fiscal do governo, tá? Mas ele tem que ir lá rastejar para conseguir um apoio.
E depois, com sucesso ou não, a prestação de contas é outro drama, né? Você tem que prestar conta de uma forma que empresa nenhuma no mundo. Não, no o Ministério da Brasil Cultura tem que fazer. ele quebrou o sigilo bancário dos artistas, a Marta Suplicy, junto com o Banco do Brasil. Eles quebraram o sigilo bancário dos artistas, rasgaram a Constituição. Qualquer funcionário do Ministério da Cultura tem acesso à sua conta bancária com um clicar, né, lá no Ministério da Cultura. Clicando, ele sabe quanto você tem na sua conta bancária. Isso foi denunciado por mim, muita gente se acovardou. Venho sendo perseguido diretamente pela essa militância do Ministério da Cultura por conta dessa denúncia que comecei uma briga com a Marta Suplicy de 2 anos e meio. E aí ela despejou para cima de mim, evidentemente uma mulher despreparada, ela despejou para cima de mim toda aquela gana dos burocratas da cultura para vasculhar a minha vida. Bom, não acharam nada, eu não tenho patrocínio da Petrobras, entendeu? Não está na Operação Lava Jato. Nem da Lava Jato, nem do Mensalão. Então, mas quando você é aprovado na lei de incentivo, que é um parto, olha como é que é cruel essa equação. Você tem que sair da captação. Então você tem que ir lá para o seu amigo que é dono da empresa e falar quanto você tem de renúncia fiscal aí que você pode dar para o meu espetáculo, para o meu projeto, seja em qual área for. Mas mais do que isso, você, ao sair da captação, fique sabendo que 83% desse dinheiro circula no Rio e São Paulo, 8% em Minas Gerais e o resto no resto do Brasil. E olha aí, ninguém tem notícia, nunca vai ter de um artista que ficou milionário no exercício da profissão. Artista falando aqui de teatro, né? Mas nós vamos rápido, intervalo, já voltaremos conversando com Pedro Paulo Carva, que é diretor, ator, autor, dramaturgo, produtor e professor de teatro há cerca de 50 anos. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Retornamos com Gente que é Gente, um programa feito em parceria entre a TV CBH de Belo Horizonte, a TV comunitária de Sete Lagoas e a TV comunitária Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette. Estamos conversando com Pedro Paulo Carva. Ele, além de ator, dramaturgo, diretor, professor de teatro, ele criou e fundou a Oficina de Teatro, a Escola de Artes Cênicas e o Teatro da Cidade, isso em 1990, famoso até hoje o Teatro da Cidade. Está fazendo 25 anos esse 25 anos, e funcionando? Funcionando sempre a pleno vapor, né? Com alguns percalços dessa atividade, mas funcionando sempre com musicais, principalmente que a gente se dedicou nos últimos 10, 15 anos à produção de musicais, que não são baratos, são musicais brasileiros. Não é coisa de Broadway, não, musical brasileiro. Né? E a Oficina de Teatro, que é a escola que foi fundada por mim em 82 e por um grupo de professores junto comigo, numa coletividade, ela depois foi para a PUC e lá ela se tornou a Escola de Teatro da PUC e está lá até hoje implantada. E eu fiquei ali 7 anos trabalhando para que a escola se consolidasse. Você foi professor titular da cadeia de teatro da PUC de Minas, né? Fui. Foi diretor da oficina de teatro também da PUC. Da PUC, E dali você recebeu, da Universidade Católica de Minas Gerais, aliás,
o título de Notório Saber em Artes Cênicas, no ano 2000, hein? Olha só. Foi uma homenagem, acho que um Merecida. reconhecimento pelo meu trabalho, o colegiado, né, da universidade, o conselho universitário me outorgou esse título que, em tese, me dá direito a dar aula em qualquer universidade do Brasil, porque você tendo Notório Saber, são poucas pessoas que têm, você pode dar aula. Eu gosto de dar aula, só estou meio afastado, mas eu gosto de dar aula, Olha, sabe? E dei muita aula porque não foi só a oficina que eu fundei, eu dei aula na Aliança Francesa, na cultura inglesa, no Goethe Instituto, dei aula na Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais, tudo aula de teatro. Dei aula no Colégio Cheto, na FAOP, em Ouro Preto. Eu sempre gostei de dar aula, da formação do artista, eu sempre fui muito ligado a isso, né? E aí, essa é uma parte da minha vida interessante, porque pela minha mão já passaram mais de 3 mil, provavelmente quase 4 mil alunos artistas que se espalharam aí pelos 4 cantos e outros que deixaram no meio do caminho, não ficaram, porque é difícil, viu? Encarar essa profissão é difícil. Não é fácil, não. Todo mundo tem seu ego, todo mundo tem que trabalhar para ser destacado, ser o melhor para dar, mas não deve ser fácil mesmo, não. Mas você começou num período em plena ditadura, em 64, não é, Pedro? Foi assim, em janeiro, foi antes do golpe. Antes do golpe? Olha aqui, eu sou dessa geração, você é mais novo. Mas eu comecei... Você começou em teatro muito cedo. 14 anos por causa do movimento da esquerda católica. Então era dentro da Juventude Estudantil Católica, na Igreja São José. Está falando com um aqui, ó, do tempo da Igreja São José, São José. Do Frei Chico e companhia. Da AP, né? AP. Então começamos ali, era um grupo, eu era o mais novo do grupo, e o grupo não só de teatro, mas era um grupo de discussão, tinha havido toda essa questão da revolução na liturgia, na igreja, etc. Então, a igreja é que vai abrigar, naquele momento, uma nova esquerda no país, né? A Igreja Católica. Isso é muito interessante, porque muito mais anos mais tarde ela vai ser também a origem do PT. Com certeza, né? Com certeza. Aí, a Igreja Católica, então, cada paróquia tinha lá suas atividades artísticas, culturais, intelectuais e festas, etc. E nós tínhamos ali na Igreja São José o Teatro Jovem, que era dirigido pelo Arnaldo Bressi, então eu começo ali com 14 anos. Depois disso eu já vou passar para teatro experimental, para curso com J. D'Angelo e Jonas Bloch, dos quais eu fui aluno. E a minha formação toda, então, vai sendo picada e autodidata. Eu não fiz, por exemplo, o TU, gostaria de ter feito. Hoje eu olho para trás, talvez pudesse ter feito o TU. Mas como eu já fazia muito teatro, naquela época a ideia era muito rígida, não permitia que o aluno do TU fizesse espetáculo de outra maneira. E eu precisava de viver de teatro, então não tinha jeito. Eu casei muito novo, com 21 anos de idade, tive filho com 23. Então, tudo isso me fez mergulhar. Eu falei, eu quero viver de teatro em Belo Horizonte. Quer dizer, uma coisa que minha geração toda renegou. Foi todo mundo para fora, inclusive fazer a grande imprensa em São Paulo. Veja, Jornal da Tarde, Estadão, Folha, e no Rio, Jornal do Brasil, Globo, etc. Uma parte da minha geração de jornalistas foi assim, embora. E de artistas foram quando que começaram as redes, Rede Tupi com Rede Globo, concorrendo, saíram daqui para fazer televisão no Rio e em São Paulo. E pouquíssimos, assim, dos 300 que saíram, são 1 ou 2 que conseguiram realmente vencer nesse meio da televisão, que é um meio muito complicado. Por outro lado, eu fiquei e fui trabalhando também em favor da categoria, da regulamentação da profissão. É difícil resumir tudo assim nesse tempo, mas enfim, criei o Sindicato dos Artistas e fundei e fui o primeiro presidente. Fomos para o Congresso, regulamentamos a profissão em 1978, uma briga que vinha há 50 anos se arrastando no Brasil para regulamentar a profissão do artista. Então, eu acho que tudo isso faz parte de uma trajetória de vida. E sempre enfrentei essa luta contra a censura, a ditadura, a opressão, seja ela, mesmo no Estado de Direito Democrático que nós estamos vivendo, ela não parou de existir. Exatamente. A gente tem Você foi presidente também do Simparc, né? Sindicato dos Produtores de Arte Cênica de Minas Gerais, não? Também tive essa passagem pelo Simparc. Enfim,
fui trabalhando nesse sentido sempre de batalhar para que Belo Horizonte se tornasse esse polo que hoje é de produção cultural. Porque Belo Horizonte hoje produz tudo em termos de cultura, né? É impressionante. A quantidade de convites que eu recebo semanalmente para lançamento de livro é algo tão grande que não dou conta de ir. Estou falando de lançamento de livro. Porque lá atrás, nos anos 60, quando você tinha um lançamento de livro, você encontrava todo mundo naquele lançamento, porque eram poucas pessoas e poucos os lançamentos. Hoje não, hoje a produção cultural, shows, música, principalmente a música, que Belo Horizonte tem uma tradição de música em boteco, música de noite, né? Eu acho que tudo isso conta para Belo Horizonte se firmar como um grande polo produtor de cultura, mesmo com todas as dificuldades. Embora... Agora, eu tenho que reconhecer que essa gestão do prefeito Márcio Lacerda, com essa fundação extremamente atuante, que ele deu carta branca para que ela fosse atuante, para o Leônidas ser um gestor atuante, que é o presidente da fundação, eles já conseguiram a virada cultural, conseguiram o Decentra, eles estão fazendo um trabalho de arte popular no entorno da cidade, que é muito interessante e que já devia ter sido feito, que nós tentamos fazer nos anos 60 e não conseguimos. É verdade. Olha, se eu fosse aqui relacionar os grandes espetáculos sob a responsabilidade ou a participação do Pedro Paulo Carva, nós precisaríamos que o programa tivesse a duração de pelo menos uma semana corrida, né? Porque é muito extenso, o seu currículo é muito extenso. Você começou nos anos de chumbo, né? Em 64. Nesse período, eu conheci também um pouco de teatro, que participava da União Estadual dos Estudantes. Nós tínhamos a União Nacional dos Estudantes, que era muito atuante, que fundou o CPC, Centro Popular de Cultura. Ele viajava para o interior por conta junto com a turma da Uni. Foi a época fértil, surgiu o Teatro Opinião, uma série de coisas, Arena. Mas apesar de tudo, como da crise sempre surgem soluções, hoje, com todas as dificuldades, o teatro vai bem, obrigado, com todas as dificuldades, concorre com televisão, porque a arte é imortal, o teatro é imortal, não é só no tempo da Grécia que tinha, não, né? Vai assistir uma peça aí no Teatro da Cidade, que você vai tomar gosto se você não é um habitué. E outra coisa, né? Em Belo Horizonte, quando eu comecei a fazer teatro, só tinha 2 casas de espetáculo. Hoje tem 50. Quer dizer, abriga toda essa produção cultural. Né? Então, estamos, infelizmente, finalizando este bate-papo agradável, mas nós vamos insistir com o Pedro para voltar aqui outras vezes para a gente estender o nosso papo. Que, Pedro? Prazer vai ser sempre meu de voltar e estar aqui. Só para finalizar, eu gostaria que você, se você quiser destacar algum espetáculo, fazer qualquer mensagem. Não, eu quero apenas dizer que... para as pessoas irem ao teatro, a dança, a música, enfim, para elas irem assistir essas produções que estão em cartaz em Belo Horizonte e que são produções locais, porque nós temos artistas de extrema qualidade em todas as áreas. No mais, meu muito obrigado a vocês todos. Nós aqui agradecemos a vocês, caros telespectadores de Belo Horizonte, Sete Lagoas, de Conselheiro Lafayette, e de todos que, porventura, estejam nos assistindo através da internet, tvcbh.com.br, tvcbh, 19 anos no ar. Até a próxima.